Hoje é 3 de maio, conforme prometido, aqui no canal Vida Cristã Diária. Vamos ler o artigo 31 da Confissão Belga, que tem por título Os Oficiais da Igreja. Diz assim: cremos que os ministros da Palavra de Deus, os presbíteros e os diáconos, devem ser escolhidos para os seus ofícios mediante eleição legítima pela Igreja, com oração e em boa ordem, como estipula a Palavra de Deus. A Palavra de Deus estipula em Atos 1, 23 e 24, que diz assim: então propuseram dois, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. Também o versículo 24 que diz: e orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido. E também Atos capítulo 6, versículo 2 e 3 que diz: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. E também Atos capítulo 6, versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Dando continuidade ao texto da Confissão Belga, diz assim: por isso, cada um deve cuidar para não se intrometer no ofício de modo impróprio, pois deve esperar pelo momento quando ele seja chamado por Deus, para obter o testemunho da sua vocação, por ser certo e seguro que esta é do Senhor. Atos 13, versículo 2, nos diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Também 1 Coríntios 12, 28 diz: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. E também nós temos o texto de 1 Timóteo 4,14 que diz: não te faça negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. E o capítulo 5, versículo 22 de 1 Timóteo ainda diz: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Também Hebreus 5,4 diz: ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Continuando o texto da Confissão Belga, nos diz que os ministros da palavra têm igual poder e autoridade onde quer que estejam, pois todos eles são servos de Jesus Cristo. E aqui você vê 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, que diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Também 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 a 4, que diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados,
antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Vários conselhos e votos e saudações você vê mais nesse texto em diante. Então, continuando o texto bíblico, nos diz que o único bispo universal e o único cabeça da igreja, quem é? É Cristo. Mateus 23:8 nos diz: vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Também, Efésios 1:22 nos diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. E Efésios 5:23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. E para que essa sagrada ordenança de Deus não seja violada nem desprezada, instamos a todos para que nutram especial estima pelos ministros da palavra e presbíteros da igreja em razão da obra que realizam. E o texto bíblico é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Também o versículo 13 que diz: e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Também o texto bíblico de 1 Timóteo 5,17, que diz: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. E também Hebreus 13:17, que diz: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Continuando o texto, nos diz que estejam em paz com eles, o tanto quanto possível, sem murmurações ou contendas. Que o Senhor abençoe o seu dia e até amanhã, aqui no canal Vida Cristã Diária, onde estaremos lendo o artigo 32 da Confissão Belga, que tem por título A Ordem e a Disciplina da Igreja. Tenha um ótimo dia.